Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, neste novo dia. Estamos iniciando nosso momento de comunhão com Deus em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar juntos o capítulo 18 do livro do Gênesis. O tema de nosso estudo de hoje: o Senhor aparece novamente a Abraão. Agora, Abraão já tinha um novo nome. Seu nome já havia sido mudado por Deus, conforme vimos no capítulo anterior. Gênesis 8 retrata o encontro entre Deus e Abraão e o anúncio do nascimento de Isaque. O capítulo levanta questões importantes sobre a natureza de Deus, o papel da hospitalidade nas sociedades antigas e os desafios enfrentados pelas mulheres que não conseguiam conceber, ou seja, ter filhos. Este capítulo enfatiza o tema da fé e confiança nas promessas de Deus e prepara o cenário para eventos futuros no livro do Gênesis. Vamos então aos comentários dos versículos. Começando, versículo 1, nos diz que estava Abraão na parte mais quente do dia, no maior calor, ou seja, possivelmente ao meio-dia. Esta hora, os viajantes procuravam sombra e descanso. Então o verso 2 descreve que 3 homens surgiram. Quem eram estes homens? O Senhor e mais 2 anjos. Isso mesmo, o próprio Jesus foi fazer uma visita pessoal a seu servo Abraão. E Abraão correu ao encontro. Hospitalidade é um valor nas culturas do Velho Testamento, assim como em muitas culturas orientais. Pessoas correndo para encontrar pessoas aparecem em outros lugares da Bíblia também, mais à frente. Mas Abraão aqui descreve curvou-se até o solo. O termo hebraico usado aqui é também usado para indicar adoração, quando Deus é o objeto. Olha, observando o costume de hospitalidade do Antigo Oriente, Abraão tipifica o gracioso anfitrião e se coloca ao inteiro dispor de seus convidados. Seu comportamento contrasta com a imoralidade dos sodomitas. Agora o verso 3, Abraão adorou o Senhor e pediu que ele não fosse embora. E nós nos sentimos felizes quando na presença do Senhor, assim como Abraão? O verso 4 diz que também lavai os pés, uma vez que as sandálias de couro eram os únicos calçados usados naquela época, tornara-se uma exigência de boas maneiras que algum servo da casa corresse a lavar os pés ao hóspede ou oferecesse água para que este o fizesse. Era ainda esta maneira de proceder até os dias de Cristo. Versos 6 a 8 confirma que Abraão era hospitaleiro e sempre queria agradar a Deus. Verso 10, novamente Deus reafirma a promessa de que Sara teria um filho.
No verso 11, descreve que já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, Sara não tinha mais o ciclo menstrual. Seu corpo não era mais apto à concepção. Havia já chegado à sua menopausa. Versos 12 e 13 descreve o riso de Sara e faz um paralelo com o riso de Abraão no capítulo 17, verso 17. Comentando o verso 14, agora o Senhor pergunta: há coisa demasiada difícil ou impossível para o Senhor? Essa pergunta retórica pede um sonoro não como resposta, especialmente se levando em conta as histórias da criação e do dilúvio, que já haviam acontecido antes de Abraão. Apesar de seu ceticismo inicial, Sara também veio a crer na promessa e juntou-se a seu marido na fé. Olha que interessante detalhe, viu? Parece que Sara estava totalmente cética, né? Embora no começo, sim, mas depois ela veio a crer. Verso 17: ocultarei a Abraão? Agora, o Senhor, que ali estava, decide revelar algo muito importante a Abraão, visto que Abraão haveria de tornar-se pai de muitas nações. Convir-lhe-ia saber que Deus havia de destruir Sodoma e Gomorra, capacitando-o assim para transmitir a advertência à posteridade, como se percebe no verso 19. Os versos seguintes registram a intercessão de Abraão por Sodoma, seguindo um estilo familiar. Ele começou descrevendo se houvessem 50 justos na cidade, o tamanho de aproximadamente metade de uma pequena cidade. Naquela época, haviam muitas cidades com 100 pessoas, conforme Amós 5:3. Abraão finalmente chega a 10, que é um número que ainda marca uma comunidade. Pelo menos 10 homens eram necessários em uma cidade para formar uma corte legal. 19 nos traz a palavra escolhi, que significa, no hebraico, escolhi em amor. 20, clamor. Opõe-se diretamente esta descrição à justiça, à retidão de Abraão. Em hebraico, as palavras têm som muito parecido. Todos os clamores de injustiça voltam a sua atenção ao juiz de toda a terra, ou seja, a Deus. E este verso descreve que o pecado de Sodoma havia realmente extravasado os limites, né? A pecaminosidade de Sodoma era proverbial e extensa. Esta envolvia demonstrações extremas de depravação sexual, principalmente homossexualidade, conforme o verso de capítulo 19, verso 5, e Judas, verso 7. Outro pecado de Sodoma, arrogância e abuso dos pobres, conforme descreve o livro de Ezequiel, capítulo 16, versos 49 e 50. E um terceiro pecado, falta de qualquer demonstração de hospitalidade, conforme capítulo 19, verso 8. O verso 22 nos traz notas textuais antigas de pesquisadores bíblicos que a leitura original deste verso poderia ser assim: enquanto o Senhor permaneceu na presença de Abraão. Ao invés de
Abraão permanecendo na presença do Senhor. Esta modificação foi feita por razões teológicas, tendo em vista que permanecer na presença significa servir alguém e frequentemente marca posição social. As implicações teológicas são que Deus está desejoso para servir a humanidade mesmo até a morte. A intercessão diante de Deus supõe certa condição que se observa claramente no caso de Abraão. Ele estava na presença de Deus, ele se aproximou de Deus, no verso 23, ele reconhecia o quanto a vontade de Deus estava associada à justiça e à retidão. Então, o verso 25, a petição de Abraão é baseada na justiça de Deus. 26, pouparei. Essa passagem não apenas revela que Deus ouve e responde às orações dos retos, dos justos, mas também preserva os ímpios, os iníquos por causa dos justos. Mesmo o pequeno número de 10 justos seria suficiente para evitar o julgamento divino. Gente, esse detalhe é muito importante. Sabe por que Deus ainda retém os seus juízos nesta terra? Exatamente a mesma coisa que nós encontramos aqui. É por causa dos justos que vivem na terra, dos filhos sinceros de Deus, dos seus filhos obedientes e fiéis. Verso 32, 10. Menos de 10 poderiam ser individualmente salvos, como aparece no capítulo 19. 33. Tendo cessado de falar. Último verso. Este nos traz, então, ou por indevido otimismo ou por ignorância. Abraão não chegou a pedir a preservação das cidades por causa de menor número do que os 10 justos. Contraste-se com este fato a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, que não conhece limites, visto que é capaz de salvar completamente, uma vez que ele vive para interceder. Esta já é a segunda intervenção por parte de Abraão em favor de Sodoma, assinalando como o mundo inteiro seria abençoado através dele. Você se lembra que lá no capítulo 14, ele foi em busca de resgatar tanto Ló quanto os demais habitantes de Sodoma que haviam sido feitos prisioneiros? Então, agora, mais uma vez, Abraão faz intercessão, agora através desta súplica, ao Senhor. Agora, continuando o nosso estudo de hoje, capítulo 18 de Gênesis, vamos para o que diz o Espírito de profecia, complementando o nosso entendimento, uma visita muito especial. Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro. Quando juízos estavam para cair sobre Sodoma, este fato não lhe foi oculto e ele se tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores. Sua entrevista com os anjos apresenta também um belo exemplo de hospitalidade. Na hora de maior calor de um dia de verão, o patriarca estava sentado à porta de sua tenda, olhando para a silenciosa paisagem, quando viu à distância 3 viajantes aproximando-se. Antes que chegassem à sua tenda, os estranhos pararam,
como que consultando a respeito de seu caminho, sem esperar que pedissem qualquer favor. Abraão levantou-se rápido, e quando aparentemente estavam a tomar outra direção, foi apressado após eles e com a maior cortesia insistiu que o honrassem, detendo-se um pouco para uma merenda, um lanche. Com as próprias mãos trouxe água para que lavassem de seus pés o pó da viagem. Ele mesmo escolheu o alimento, e enquanto estavam a descansar à fresca sombra, preparou-se a refeição e respeitosamente permaneceu-lhes ao lado enquanto participavam de sua hospitalidade. Este ato de cortesia Deus considerou de importância suficiente para registrar-se em sua palavra. E 1000 anos mais tarde, foi-lhe feita referência por um apóstolo inspirado, o apóstolo Paulo, em Hebreus, capítulo 13, verso 2, que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mal supondo que entre eles estava um. Quem era? A quem poderia adorar sem pecado. Era o próprio Deus. Era o Senhor Jesus, na forma de um homem, certo? Mas o verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi agora revelado. Se bem que estivessem a caminho como ministros da ira, contudo, a Abraão, o homem da fé, falaram a princípio de bênçãos, posto que Deus seja estrito em notar a iniquidade e em punir a transgressão. Não tem prazer na vingança. A obra de destruição é, conforme está escrito em Isaías 25, 28, uma obra estranha para Deus. Para aquele que é infinito em amor, o segredo do Senhor, diz o salmista no capítulo 25, verso 14 de Salmos, é para os que o temem. Abraão tinha honrado a Deus e o Senhor o honrou, dando-lhe parte em seus conselhos e revelando-lhe seus propósitos, dizendo: ocultarei eu a Abraão o que faço? O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei, se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Capítulo 18 de Gênesis, verso 17 a 33, vai descrever: o Senhor bem sabia a medida do delito de Sodoma. Deus sabe de todas as coisas. Exprimiu-se, porém, segundo a maneira dos homens, para que a justiça de seu trato pudesse ser compreendida. Antes de trazer o juízo sobre os transgressores de Sodoma, ele próprio iria proceder a um exame de sua conduta. Se não houvessem passado os limites da misericórdia divina, conceder-lhes ia tempo para se arrependerem. 2 dos mensageiros celestes partiram, deixando Abraão só com aquele que agora soube ser o Filho de Deus. E o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma, uma vez ele os salvara com a espada, conforme citamos. Agora se esforçava por salvá-los pela oração. Olha só que lindo. Ló e sua casa ainda eram moradores ali, em Sodoma, e o abnegado amor que prontificara Abraão para os livrar dos elamitas procurava agora salvá-los da calamidade dos juízos divinos.
se tal fosse a vontade de Deus. Este texto, muito esclarecedor, está no livro Patriarcas e Profetas, páginas 138 e 139. Queridos amigos, queridos irmãos, o estudo de hoje traz para nós mais preciosos ensinamentos. Nós aprendemos hoje que relacionar-se com Deus é o que mais deveria interessar a qualquer ser humano. Intimidade com seres celestiais faz a vida ter sentido como nada mais pode fazer em nossa vida. Que nós possamos aprender estas lições de vida extraídas da amizade de Abraão com Deus. Que lição maravilhosa nos traz esses capítulos da história de Abraão, né? E podemos ver como Deus recompensou o seu fiel servo. O pensamento de hoje, o pensamento do dia: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Conforme o próprio Deus disse a Abraão. Conclusão: amados, é tempo, portanto, como povo de Deus, como filhos de Deus, de orarmos como nunca oramos. Oremos, clamemos, supliquemos em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Hoje nós temos uma mensagem da parte de Deus para proclamar ao mundo e, assim como Abraão, procurar salvar as pessoas. Proclamemos as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12, servindo ao Senhor como Abraão, correndo, se apressando, suplicando diante da urgência desta mensagem. Não tardará quando levantaremos os nossos olhos e veremos o Senhor não mais com apenas 2 anjos em sua companhia, mas com todas as suas miríades de anjos, celebrando a nossa vitória em Cristo Jesus, a nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em mais esse dia e que esta mensagem da Palavra de Deus possa tocar fundo em nossos corações. Nosso bom dia aos intercessores diante de Deus. Amém? Neste momento, eu quero convidar você para juntos falarmos com Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais este momento de comunhão contigo, através do estudo da Tua Palavra. Podermos ouvir a Sua voz neste início de um novo dia. Senhor, desperta-nos para que possamos, como Abraão, desenvolver nosso relacionamento diário contigo. Que possamos sentir prazer em buscar a Sua face e a Sua presença, em ouvir a Sua voz. Senhor, afasta de nossos ouvidos, de nossos olhos, de nossas mãos, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo, Senhor, que é desagradável a Ti. Ajude-nos para que possamos nos separar deste mundo de terrível iniquidade. Que possamos, Senhor, como Abraão, dedicar as nossas vidas somente a Ti. Pai querido, continue abençoando este projeto de despertar contigo. Que possamos, Senhor, não só apenas tirarmos um tempo para estudar,
mas que possamos realmente tirar de nossa vida tudo aquilo que nos atrapalhe de uma vida de consagração a Ti. Habita em nossos corações, abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo, esta oração. Fica conosco em mais um dia e continua, Senhor, ajudando e salvando as pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul e em cada lugar deste mundo, como temos visto que os acontecimentos estão por toda parte. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Muito bem, se você sentiu a voz de Deus a falar ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este estudo com mais pessoas. Deixe o seu like no canal Jornada Bíblica Despertar com Deus. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido, faça a sua inscrição para que você possa estar acompanhando cada estudo, cada capítulo e juntos nós avançarmos em nosso relacionamento com Deus. Tenham todos um ótimo dia, um grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Sérgio Bayer. Tchau, tchau.